Oi, meu nome é Renata Cadena e junto de Adônia Rangel nós produzimos um artigo que vai investigar os aspectos gráficos de slides que foram utilizados nos processos educativos ou inspirados ou conduzidos pelo educador Paulo Freire nos anos 60. Paulo Freire foi um educador pernambucano que se graduou bacharel, mas logo que entrou no mundo do trabalho, ele se vinculou à sua experiência anterior de professor de português e começou a promover experiências alfabetizadoras também dentro não só no seu espaço de trabalho, mas dentro do movimento de cultura popular, que era um movimento de artistas e intelectuais em prol da cidadania por meio da educação e da cultura. Paulo Freire, ele foi convidado então pelo governo do Rio Grande do Norte para promover essa experiência por lá, e isso aconteceu na cidade de Angicos. A experiência foi tão bem sucedida que o próprio presidente da República, João Goulart, e o ministro da Educação convidaram ele a replicar esse seu processo em cerca de 20 mil círculos de cultura, permitindo a alfabetização de 2 milhões de brasileiros. Então é sobre essas experiências que a gente vai ver no trabalho. Feitosa organiza o Sistema Paulo Freire em 3 momentos. No primeiro deles, existia um encontro com os educandos e, a partir de conversas, se levantava uma série de palavras que eram os vocábulos que iriam ser usados no processo educativo. Depois existia uma preparação do processo educativo em si, em que havia a seleção dos temas geradores. Esses temas eram palavras de acordo com a presença de certos fonemas e principalmente sobre a relevância desses temas na realidade das pessoas. E esses temas depois eles eram codificados em imagens, gerando os materiais didáticos que iam ser utilizados. Por fim, existia a problematização, que eram os encontros em si, que começavam com os círculos de cultura, nos quais havia a construção do conceito antropológico de cultura e seguido do processo alfabetizador em si. E a gente vai pegar essa etapa da problematização já para fazer uma relação com as tecnologias educacionais. A gente vê que os slides eles eram extremamente importantes para inserir e contextualizar sobre o conceito de cultura, né, sobre conceitos que estavam sendo construídos nos círculos de cultura. Eram cerca de 10 slides que eram utilizados, todos pictográficos, nessa etapa. E o processo da alfabetização em si, ele contava muito com os slides para ajudar na sua condução. O primeiro slide que era apresentado, ele mostrava uma imagem muito próxima da realidade daqueles estudantes. Nesse caso aqui, foram os slides de Brasília e a gente vai ver muito esse contexto dos operários que trabalhavam lá. A gente vai ver que ele tem a palavra sendo apresentada, em seguida essa palavra era apresentada sozinha. Em seguida, os seus fonemas eram separados e depois as famílias de cada um desses fonemas eram apresentadas. Por último, a gente via a combinação dos fonemas presentes nessa palavra e essa ficha, os alunos eram convidados a formar palavras. E por isso elas recebiam o nome de ficha de descoberta, porque nelas elas descobriam tanto a capacidade de formar palavras como as palavras em si. Não tem como falar de tecnologia sem falar do uso dos projetores, que era um recurso extremamente incomum à época, tanto que todos esses modelos aqui foram importados. Esse da esquerda, utilizado lá em Angicos, conforme mostra um primo documentário, ele era movido a querosene. O raio da morte era movido a bateria, então eles eram super úteis para utilizar em lugares que não tinham eletricidade. Mas o mais importado deles foi esse da direita aqui, um modelo polonês, que teve 35 mil unidades encomendadas. Como método, nós utilizamos pesquisa bibliográfica para compreender o sistema Paulo Freire e pesquisa documental. Por meio do Memorial Paulo Freire, observamos todos os conjuntos de slides que estavam disponibilizados por lá. E a gente confirmou que eram os únicos que existiam de posse do Instituto Paulo Freire. Eles dão conta de 4 experiências educativas, sendo elas na cidade de Angicos, lá no Rio Grande do Norte, nas cidades satélites em Brasília, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os slides foram analisados a partir de uma adaptação dos critérios que eu utilizei no meu mestrado em 2013. A gente observou, então, o conjunto de slides, vendo a quantidade de slides que os compunha, os tipos de slides e se eles mantinham um layout. Quando a gente observou os slides separadamente, observamos os modos de simbolização presentes nesses slides e como era o plano de fundo. Observamos também se havia hierarquia no texto e como é que era essa expressão da ênfase hierárquica. A gente observou qual era a família tipográfica, o modo de obtenção daquelas letras e o alinhamento desse texto. Por último, a gente observou também qual era o tipo de imagem e o seu posicionamento e se havia presença de texto nessas imagens.
Indo para os pontos principais da análise, a gente percebe na experiência piloto lá em Angicos, que foi uma experiência em 1962 e 63, né, logo no começo, terminou no começo de 63, que ela foi a mais bem documentada, a gente tem uma série de livros e artigos sobre ela. A gente percebe, comparando com essas leituras, que esses 40 slides eles não dão conta de tudo que foi documentado lá. Então, provavelmente esse conjunto está incompleto. Essas ilustrações elas foram feitas por Uran França, um desenhista natalense. Elas têm um padrão, provavelmente feitas em aquarela. Em relação ao texto, ele foi feito de forma manuscrita, utilizando a letra de imprensa e não a letra cursiva. E a gente vai ver que tem alguns slides que eles quebram um pouco o padrão, porque provavelmente foram feitos em outra mídia, já que eles têm, né, tanto uma forma diferente de organizar as palavras, como também um texto feito que ele tem contraste. A experiência de Brasília aconteceu em 1963, ela tem um conjunto de 102 slides e a gente percebe esses bordas arredondadas e esse tom sépia, que a gente não sabe se são características da tecnologia ou se são de fato decisões projetuais desses slides. A gente vai ver os desenhos com mais detalhamento e detalhes bem, linhas mais finas. E no letreiramento, eles emulam uma letra sem serifa, mas eles são provavelmente letras recortadas, percebido pelas irregularidades entre os seus traços. A experiência do Rio de Janeiro aconteceu em 1964 e ela teve um conjunto de 120 slides. Esses slides eles ficaram armazenados por cerca de 30 anos numa geladeira em Natal, porque essa experiência foi interrompida pelo golpe militar. As fichas de cultura, elas foram realizadas, ilustradas por Francisco Brenan, e a gente vai ver nos slides do processo alfabetizador o uso de fotografias, é o único que usou fotografias, e a gente vê o uso também de tipografia, usando a fonte Grotesca Reforma Preta Estreita, de acordo com o catálogo da Fonte Mode. Em relação à experiência de Santa Catarina, que aconteceu em 1964, é a experiência que a gente tem menos informações. O conjunto ele tem 32 slides e, pelas ilustrações, a gente dá para inferir que aconteceram esse círculo de cultura no contexto litorâneo, porque nem essa informação a gente tem, né? As ilustrações elas foram feitas usando cores, né? Elas são coloridas, e a gente vê não houve um grande investimento em cenários. A gente vai ver os elementos sendo apresentados sem estarem necessariamente contextualizados. Nelas, o texto provavelmente foi feito pela mesma pessoa, provavelmente que ilustrou, e eles foram feitos também com letra manuscrita de imprensa e todo em caixa baixa. Bom, a análise dos slides nos deixa dizer que as fichas de cultura elas eram puramente pictóricas e as fichas para alfabetização elas tinham ora texto e imagem e ora apenas texto. Mas isso já era bem concebido pelo sistema Paulo Freire, né? O que a gente observa também é que existe uma opção pela letra de imprensa em detrimento da letra cursiva no uso, na criação desses slides. E isso ia de encontro com o que estava sendo feito na maioria das cartilhas da época, de acordo com a tese de Sandro Fetter. Ele aponta que as primeiras cartilhas que usam a letra de imprensa, elas começam a aparecer nos anos 60. Então a gente vai ver que também na visualidade gráfica da escrita se tinha o que era mais recente. Por fim, a gente vai ver que essa linguagem gráfica presente nos slides, elas eram produzidas sobretudo manualmente, exceto na experiência do Rio de Janeiro, que teve provavelmente mais aporte financeiro para usar outros recursos. Por fim, acho que a gente dá para entender que o sistema Paulo Freire ele tem o seu grande mérito na valorização dos saberes das pessoas e de trazer esses saberes para o processo educativo. As imagens elas terminam fazendo parte desse ecossistema e a ponto de Carvalho considerar como uma pedagogia pela imagem. A gente vai perceber, analisando esses recursos, que existe uma busca pelo que havia de mais recente. As fichas não precisavam ser apenas em formato de slides, mas os slides eles se tornaram um processo motivador desses educandos. E as visualidades utilizadas, tanto as fotos como a tipografia utilizada, elas traduziam o que havia de mais recente, inclusive nos estilos caligráficos. Por fim, a gente percebe algumas lacunas na descrição dessas experiências que a gente tem interesse em continuar pesquisando e também conhecer outros artefatos utilizados nesses processos alfabetizadores. Muito obrigada!